Boa noite. Hoje eu tenho colocado o tema da nossa mensagem dessa noite: o pecado é uma doença. Cada um de nós temos a oportunidade de estarmos avaliando a nossa vida. Por quê? Porque um dia nós haveremos de prestarmos conta das oportunidades que Deus nos dá. E é sobre isso que nós vamos falarmos nessa noite. Por favor, vamos iniciar levando e lendo, buscando essa palavra que é o manual para entendermos aquilo que Deus quer para a nossa vida. O primeiro versículo se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou ali fala nariz, na Bíblia aqui nos fala da narina dele. E a respiração de vida, assim ele se tornou um ser vivo. Todos aqui já me conhecem, que na medida que nós vamos estudando e falando e lendo, eu vou tentando mostrar aquilo que a palavra está querendo nos dizer. É importante nós olharmos para esse versículo, que o Senhor realmente ele fez o ser humano do pó da terra. O Senhor soprou na narina dele e ele passou a ser alma vivente. É importante você entender esse versículo. O que está querendo nos dizer nesse versículo é que o ser humano ele está vivo, ele está eterno. Ele é eterno. O ser humano, ele não é um vapor que ele morre e ele desaparece. Ele está vivo, eternamente. Agora, o que vai acontecer ao sairmos deste mundo, isso é uma decisão nossa. Ela é individual. Eu espero que vocês possam entender isso. Vocês são responsáveis, nós somos responsáveis pela eternidade a qual nós vamos encontrarmos com ela. Veja o próximo versículo. Se encontra em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio o nosso espírito, e o nosso espírito voltará para Deus, que o deu. Então nós precisamos, ao recapitularmos, nós vemos aqui que em Gênesis capítulo 2, está mostrando que o ser humano, ele foi feito do pó da terra. E agora aqui está nos mostrando que no momento que nós encontramos com a morte, o espírito ele volta a Deus. Por que ele volta a Deus? Porque foi Deus que nos deu. O espírito aqui é o que cada dia nos dá a condição de nós entendermos que um dia nós vamos prestarmos conta das oportunidades que nós temos. É o Espírito que faz nós buscarmos o Senhor. O próximo versículo se encontra em Lucas capítulo 12, versículo 20. Então nós vimos aqui no versículo, em Gênesis capítulo 2, que o ser humano foi feito do pó da terra. E nós vemos aqui em Eclesiastes capítulo 12, que o ser humano ele tem o Espírito. E agora aqui nós vemos, mas Deus lhe disse, seu tolo, esta noite você vai morrer. Quando nós vemos aqui o morrer, quem ficará com tudo o que você guardou. Quando fala aqui com quem vai morrer,
a quem ficará? Aqui está querendo dizer, para quem será a tua alma? A alma, somos nós que decidimos para onde que ela vai. Volta e meia, as pessoas nos perguntam, por acaso existe um dia certo, determinado Deus, para Deus, para morrermos? Nós vamos aqui olharmos para a palavra e nós vamos ver que Deus ele determinou o tempo de vida nosso aqui na terra. Mas por um outro lado, vocês hão de concordar comigo que nós podemos abreviarmos esse tempo. Nós podemos abreviar. Vou te dar um exemplo. Quando nós estávamos vindo hoje para a cidade de vocês, um carro nos colocou para fora. Poderia ter dado um cavalo de pau e corrido atrás dele. Ele podia estar armado e pif. Abreviei ou não abreviei? Eu posso abreviar. Nós vemos aqui, porque nós vamos vermos aqui a palavra de Deus nos falando. Quando nós olhamos para Eclesiastes capítulo 3, versículo 2, ali nos fala que há tempo de nascer e tempo de morrer. O salmista, por favor, minha filha, como você chama? Esther, bonito o seu nome. Salmo 139, versículo 16. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Então, querido, nós devemos sermos gratos por nós estarmos vivos. Se vocês fossem avaliar o motivo de vocês estarem aqui, isso é um milagre. Precisaria nada, diante dessa existência nossa, mais ou menos 4.000 espermatozoides passou, e nós conseguimos entrarmos. E aqui nós estamos. Isso é um milagre. Você poder olhar uma gestação de uma criança, isso é o poder de Deus. Querido, nós não precisamos de muitas coisas para nós vermos que existe um Criador, de um Deus que está sobre todas as coisas. Por quê? Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos a existência de Deus. Além disso, as Escrituras também afirmam que o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, disse aos seus discípulos, Mateus capítulo 6, versículo 27. Tenha cuidado de não... nenhum de vocês podem encupridar ou acrescentar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. O dia, não sei se vocês já viram, peça falando sobre a morte. Quando a morte vem, querido, pode sapatear, porque não tem jeito, vai mesmo. Mas vai, mano, vai. Nós precisamos estarmos preparados para esse mundo, para esse momento, querido. Muitas vezes nós estamos correndo de lá para cá e muitas vezes nós esquecemos deste momento. O momento que nós haveremos de estarmos na presença de Deus. Primeira Samuel, capítulo 2,
versículo 6. O Senhor Deus é quem tira a vida e quem dá. Ele é quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e faz voltar de lá. Por que ele faz voltar de lá? Porque o ser humano um dia ele vai sair desse lugar. E ele vai encontrar novamente com seu corpo. Ele vai ter que prestar conta diante de Deus. Diante das oportunidades que muitas vezes foram desprezadas. O Senhor mata, o Senhor dá vida. Na verdade, o que tens, esse texto nos mostra que a eterno Deus tem em suas mãos o controle de tudo, inclusive nossa vida. Ele possui o direito sobre a vida e a morte. Todos os homens, como Eclesiastes, há tempo para viver e tempo para morrer. Isso quer nos dizer que Deus tem determinado o dia da morte de cada um de nós. Devemos cuidar da vida que Ele tem nos dado. Quando nós olhamos para Hebreus capítulo 9, versículo 27. Cada pessoa tem de morrer uma só vez. É uma só vez, querido. Depois do julgamento de Deus. Nós não estamos aqui para criticar, talvez, a maneira que você crê, mas nós estamos aqui olhando a palavra de Deus. Não existe purgatório, querido. Essa oportunidade que Deus está nos dando, e nós vamos estarmos vendo isso, essa oportunidade que Deus está nos dando de vida, é para nós nos reconciliarmos com Ele. E muitas vezes nós desperdiçamos essa oportunidade que Deus está nos dando. Deus é quem sabe o dia da nossa morte. A palavra de Deus nos ensina como como mordomos, devemos cuidar de tudo o que o Senhor Deus nos deu, inclusive a nossa vida. Vale a pena ressaltar que o Deus revelado pela Bíblia é soberano e que nada foge do seu controle. Querido, Deus sabe tudo, Deus vê tudo. Se nós realmente vivêssemos com essa verdade na nossa mente e no nosso coração, nós iríamos pensar mais no que nós falamos e no que nós fazemos. Porque muitas vezes nós fazemos as coisas e acha que ninguém está vendo. Mas tudo isso, querido, está sendo registrado. E um dia haverá prestação de conta. Então, querido, nós tratamos isso hoje de manhã. Tome cuidado com a língua, com a boca. Lá na firma onde eu trabalho, tem várias moças que trabalham comigo. E hoje tem muita gíria, né? Eu falei para elas, vocês não têm noção como eu tenho vontade de estar com um sabão, não posso falar nem o sabão IP, que está dando problema aí, né? Mas um sabão e esfregar a língua de vocês. Muitas vezes não tem controle na fala. Nós precisamos termos o controle daquilo que nós falamos. Aqui nós vemos o mundo não é regido pelo acaso, mas sim pelo Deus eterno que domina o céu e a terra e todos os seres viventes. O médico não tem poder para aumentar os dias de nossa vida, nem tampouco o diabo encurtá-las. Romanos capítulo 5, versículo 12.
O pecado entrou no mundo por meio de um só homem. E o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana. Porque todos pecaram. Nós estamos condenados, querido. Não tem ninguém bonzinho aqui. Precisa reconciliar com Deus. Precisa ter esse encontro com o Senhor. Esse momento, querido, eu não sou obrigado a datar, a saber a data, o dia, o mês desse encontro. Mas eu preciso lembrar do momento que eu tive um encontro com o Senhor, reconhecendo a minha situação. Isso precisa estar na vida de vocês. E isso é o selo, é o carimbo. É o que nos identifica com o Senhor. Ali na cruz do Calvário, a justiça e a paz se beijaram. João capítulo 20, versículo 24. Aconteceu que Tomé, um dos discípulos que era chamado o gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. A dúvida pode ter várias causas. A falta de conhecimento. Muitas vezes nós não temos conhecimento porque nós não buscamos a verdade. Se nós realmente queremos, sabermos e conhecemos essa verdade, nós precisamos buscar. Como hoje você já conhece um pouquinho da minha vida, eu já falei para vocês que eu não fui criado num lar cristão. Muitas vezes na minha vida, eu estudava a Bíblia com vela. Porque o meu pai proibia de eu estudar a Bíblia. Porque ele falava que eu estava gastando energia. Então eu comprava vela, estudava a Bíblia com vela. Muitas vezes eu dormi em cima daquela vela. Podia ter pegado fogo no colchão, na casa, em mim. Mas eu sempre conseguia apagar aquela vela com o meu corpo. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que houve um momento, um dia meu pai, eu lembro disso como se fosse hoje, o meu pai entrou no quarto e ele disse para mim, como é que você pode acreditar nessas palavras? Gastar tempo estudando a Bíblia. Eu falei para ele, o senhor tem, assim, o senhor está disposto em passar por uma prova? Ele falou, eu estou. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, nesse momento aqui agora, eu vou orar ao Senhor, para que Ele possa mostrar a existência dEle na vida do Senhor. Você está pronto para isso? Isso é bobeira. Não vai acontecer nada. Falei, então eu vou fazer esse pedido. E eu pedi ao Senhor, Senhor, mostra para ele a tua existência. E a hora que ele estava saindo da porta do quarto, eu falei, só um detalhe, cuidado. Deixa eu falar uma coisa para vocês, só dar um parênteses aqui. A pessoa, não está aqui não, tá? A pessoa que mexe com uma pessoa que tem comunhão com Deus, é problema. É problema, querido. Lá na firma, e vocês sabem quando a firma sempre tem uns engraçadinhos, sempre tem um querendo fazer graça. Sempre quer atrapalhar a vida daqueles que estão querendo trabalhar. E constantemente aparecia um para mexer comigo. Eu só dava um recado. Olha, quem cuida de mim, tem ciúme de mim. E se eu fosse você, eu mudava outra pessoa para você incomodar.
Porque se você continuar mexendo comigo, você vai ter problema. Você sabe quantos desses que mexeu comigo está lá ainda? Alguém tem coragem de arriscar? Não tem nenhum. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Ele cuida. O que eu estou mostrando aqui para vocês, querido, o nosso Deus não só nos salva, Ele nos guarda. É aquele que, quando nós nos rendemos a Ele, a sua presença venha fazer parte da nossa vida. Você tem essa experiência, meu amado? Você sente a presença de Deus na sua vida? Não importa o que as pessoas pensam, não importa. O importante, querido, é eu estar certo em quem eu estou confiado. É estar certo, querido, que não importa o que acontece. O meu pastor é aquele que vela por mim. Quando nós olhamos para João ali, a palavra de Deus está nos falando que o pastor, ele sai e as ovelhas saem ao encontro dele. Isso é intimidade, querido. Querido, nós precisamos termos essa intimidade com o Senhor, diário, constante. Quando nós perdemos o sono, querido, quando você perde o sono, o que você fica pensando na vida? Sai do seu quarto, vai para a copa, vai para uma cozinha, pega a palavra, querido, se desbruça diante dessa palavra. Interceda por você, interceda pela sua família, interceda pela igreja. Você quer resultado? Busca a presença do Senhor. Não existe outra maneira, querido. Não existe outra maneira de você sentir paz. Não existe outra maneira. Nesse mundo não há paz, meu amado. Não há paz. E não precisa procurar, porque você não vai encontrar. Salomão pode dizer, sabe, tudo que eu adquiri, eu vejo que é como correr atrás do vento. O dia que tiver um vento aqui bem forte, começa a correr atrás dele. As pessoas vão falar, coitado, esse menino está doido. Porque ele não vai alcançar. E não é diferente, querido. Quando nós nos desbroçamos, quando nós nos entregamos a esse mundo. Quantas pessoas que nós estamos convivendo com pessoas por aí? Porque muitas vezes as pessoas que trabalham comigo, elas sabem quem eu sou. Em momento nenhum eu escondo para eles quem eu sou. E eles falam, Nildo, nós poderíamos tirarmos um tempinho para debatermos a palavra? Eu falo, não tem tempo para você. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu nunca li. Eu não tenho tempo para você. Mas uma pessoa talvez que é um cético, né? Uma pessoa que não acredita além dessa vida, ele pode escrever na lápide da vida dele, lá no túmulo. Entrou na vida e nunca achou rumo. Lutou e perdeu sempre. Morreu e não descansou. Desapontado, muitas vezes, nós nos isolamos. Quantas pessoas que não decepcionam com pessoas? Lá em Tuiutaba, nós fazemos discipulado, nós tentamos ajudar pessoas que nasceram de novo. Pessoas que talvez querem conhecer a palavra, e nós tentamos caminharmos com essas pessoas, mostrando para elas o caminho, mostrando para elas a palavra. Mas a primeira coisa que eu tento mostrar para essa pessoa, eu não quero que você olhe para mim. Porque se você começar a olhar para mim, você vai ver falhas. Eu não sou perfeito. Eu quero que você olhe para o Senhor. Eu não quero que você descanse em mim. Eu quero que você descanse no Senhor. E mais um detalhe que eu quero te dizer. Um belo dia eu vou desaparecer da sua vida.
Você sabe por que eu vou desaparecer da sua vida? Porque eu não quero que você descanse em mim. Eu quero que você descanse no Senhor. É no Senhor, querido. Se nós realmente formos olharmos os irmãos, nós desanimamos. Nós desanimamos. Tem pessoas lá onde nós reunimos, tem dia que está para conversa, tem dia que não está. Eu vejo lá o Fabrício, né, que fica na portaria. Não tem uma pessoa melhor do que aquela que fica lá na portaria. Porque todos os dias, por ela estar lá, ela sabe quando as pessoas estão de bom humor, quando não está. Quando está para conversa, quando não está. Pensa num cara que respeita eu. Quando o cara não está para conversa, não está para conversa. Eu não converso. Mas quando está para conversa, nós estamos ali para conversar. Talvez muitas vezes, agora eu venho do serviço e passo na padaria e compro pão. Mas quando eu estou em casa e vou comprar, falo, pai, vai e não demora. Porque eu converso com todo mundo. Eu conheço o padeiro, porque quando eu converso com o padeiro, eu sei que o pão vai ser melhor. Não sou bobo. Vai ser um pão moreninho. A carne, da mesma maneira, eu converso com um rapaz ali, que é a Ana, que mexe com carne. A Ana, ela pega e fala, meu, essa carne aqui não está boa não, mas essa aqui está filé. É essa que eu quero. Nós precisamos, querido, cada dia mostrar esse amor. Não tem nada melhor quando nós chamamos uma pessoa pelo nome. Isso mostra, querido, que nós realmente preocupamos com essa pessoa. Isso precisa estar na nossa vida. Como eu falei para vocês, muitas vezes nós nos decepcionamos. Veja lá, João capítulo 20, versículo 25. Então os outros discípulos disseram a Tomé, nós vimos o Senhor. Ele respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, também não puser a minha mão ao lado dele, eu não vou crer. Quantos que estão assim, né? Ele precisa ver para crer. Falando no ver para aqui, eu lembrei da história que eu iniciei e não terminei para vocês. Meu pai estava num bar, jogando sinuca, ele vacilou, o cara quebrou um taco de sinuca na cabeça dele. Foi parar no hospital. Eles me ligaram, o Nildo, seu pai saiu daqui, alguém deu uma cacetada nele, e ele sumiu daqui. E eu fui atrás. Encontrei com ele no hospital. A roupa você podia colocar ali em pé, que lá ela ficava encharcada de sangue. Como eu não gosto de retrucar, eu falei para ele, deixa eu te fazer só uma pergunta. Agora o senhor acredita em Deus? Não brinca. Se você não quer viver para o Senhor, não brinca de crente. Porque o Senhor vai cobrar. E a partir daquele dia, nunca mais ele mexeu comigo. Mesmo tantas coisas que aconteceu, dele não aceitar o que eu me tornei um cristão, criou várias barreiras, mas mesmo diante de tantas barreiras, ele caiu de cama, mesmo caído na cama, eu cuidei dele. Porque ele é meu pai. Nós erramos. Mas é nesses momentos, querido, que nós mostramos para as pessoas quem nós somos. Você amar um amigo é lindo, não tem dificuldade nenhuma. Agora eu quero ver você amar uma pessoa que todos os dias está tentando te prejudicar. Aí sim, querido, isso vai fazer diferença na sua vida, como vai fazer diferença na vida daquela pessoa. É isso que nós podemos olharmos e vermos a mudança. Tomé confessou,
Tomé, aqui no versículo 25, ele falando aqui, se eu não tocar, né? Confessou Jesus, meu Senhor, versículo 26. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam em outra vez reunidos. Ali, o irmão hoje mesmo estava falando, né? Porta fechada. Ali o Senhor pode mostrar quem Ele é. Não tem nada mais gostoso, querido, quando você olha para uma situação e você parece que não vê uma solução, mas você coloca na presença de Deus e algo acontece. Você precisa talvez de uma pessoa para te indicar. Hoje não é QI mais, tá? Talvez você quer entrar numa firma, não é QI, é quem te indica. QI hoje não é muita coisa mais não. Você precisa de ter uma pessoa lá dentro para te colocar lá. Muitas vezes, do nada, você está conversando com a pessoa. Do nada. Não é do nada, querido. O Senhor está no controle. O Senhor está no controle. Nós precisamos aprender a estar na dependência dEle. Ele conhece as nossas necessidades. Coloca, querido, as suas necessidades, os seus desejos na presença dEle. Passa a estar na dependência dEle. E peça prova. Peça prova. Por quê, querido? Porque tem muita coisa que parece, mas não é. Esses dias para trás eu comprei uma peça para entregar lá em casa e a peça veio errada. Era mais barato, eu achei que dava tudo certo. Eu estou com um aparelho lá de medir pressão, querido. Vocês não têm noção, a vontade que eu estou de jogar ele fora. Porque todo dia ele marca diferente. Tem dia que não lê nada. Então muitas vezes as coisas baratas não... Tá? Nós precisamos valorizar isso que Deus está nos dando. Porque ele não tem... O irmão hoje pode ler. Não tem preço. Isso que Deus está querendo te dar, meu amado, não tem preço. Você pode vender tudo, que você não consegue comprar nenhuma vírgula. É de graça. Tomé aqui, ele confessou, Jesus, meu Deus, você já deu, meu amado, você já deu esse passo, reconhecendo quem é o Senhor da sua vida. Eu já falei isso para vocês, muitas vezes eu saía muito bem em história, porque muitas vezes tratava muito sobre a África, né? Sobre os senhores que compravam os negros. O negro não tinha direito nenhum, querido. Não tinha direito. Ele estava ali só para obedecer. Aquele senhor comprou ele. Só um conhecimento para passar para vocês. Como eu falei para vocês hoje de manhã, que a minha pressão está dando uma alteradinha, né? Eu tentei começar a pesquisar o porquê. Eu sou muito assim, tá? Eu levo essas coisas a sério. A minha vida eu levo a sério. A minha saúde eu levo a sério. Eu não fico brincando, não. E eu comecei a estudar por que a cor negra, ela tem mais probabilidade de ter pressão alta. Por nós sermos negros, nosso suor tem sal. E o sal provoca pressão alta. Na época dos negros que estavam lá na feira para comprar o negro, o Senhor vinha comprar ele, sabe como comprava? Lambendo o suor dele. Porque lambendo o suor dele, o suor sustenta da nutrição para o corpo dele. Poderia viajar vários dias e aquele suor daria sustento para ele. Só que tem que o nosso suor também provoca pressão alta. Como que é a vida, né? Uma coisa é boa, mas atrapalha. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês, querido, que nós precisamos aprendermos a aceitarmos a vontade do Senhor. Para eu aceitar a vontade do Senhor, eu preciso buscar a palavra. Aceitar.
Há muita coisa, querido, que nós não entendemos. Mas é como o Senhor falando para Jeremias, quando ele desceu lá naquela olaria, falando: Jeremias, eu quero que você olhe aquele oleiro. Olha como que aquele oleiro está fazendo aquele vaso. E de repente aquele vaso, ele desmanchou na mão do oleiro. E o Senhor pôde dizer para Jeremias: Jeremias, você é esse barro nas minhas mãos. Você, Jeremias, você, meus queridos, nós não estamos aqui para mandar, nós estamos aqui para obedecer. E precisamos entendermos isso, querido. Porque quando nós entendemos isso, dói menos. Dói menos. Tomé confessou. Nós precisamos desse momento. Nós temos uma linha no tempo. Lucas capítulo 12, versículo 20. Lucas 12, 20. Mas Deus disse: seu tolo, essa noite você vai morrer. Com quem ficará a sua alma? Com tudo o que você guardou. Nós poderíamos colocarmos aqui vários... aplicando para a nossa vida. Que tem dia que nós nem não esperamos o sol se aparecer, nós já estamos trabalhando. Se você morrer hoje, querido, a sua roupa provavelmente vai ser jogada fora. Sabe esse perfume que você comprou caro? Vai ser jogado fora, porque não vai suportar mais esse cheiro. É a vida de vocês, querido. É a nossa vida. Aprenda a preocupar com a eternidade. Esse tempo que nós estamos vivendo aqui, ele é curto, querido. Ele é curto. É de 70, no que fala a palavra de Deus? Não é de 70 a 80. O que passa disso é enfado e canseira. É canseira, querido. Mas o que nós temos lá, depois desse momento, é eterno. É nisso que nós temos que nos investirmos. O que você tem feito, querido, para que você tenha essa certeza para a eternidade? Marcos capítulo 15, versículo 12. Pilatos falou outra vez com o povo. Ele perguntou: o que vocês querem que eu faça com este homem, que vocês chamam rei dos judeus? Pilatos estava ali diante da decisão de crucificar o Senhor. E agora ali diante ele está dizendo para o povo: o que vocês querem que eu faça com ele? E essa palavra é transmitida a cada um de vocês, a cada um de nós. O que é que nós vamos fazermos com essa pessoa que morreu por nós na cruz do Calvário? Essa decisão, querido, ela é individual. A sua decisão, a nossa decisão, ela determina o seu, a minha, a nossa eternidade. Eu expliquei para vocês lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que quando o Senhor soprou na narina de Adão, ele passou a ser alma vivente, mas eterno. Nildo, mas como assim? Agora você está querendo me dizer aqui que existe uma eternidade? Sim, existe uma eternidade. A eternidade que está diante de nós, querido, é uma eternidade com Cristo e sem Cristo. Uma eternidade com Cristo, querido, é uma vivência eterna com Ele. Uma eternidade sem Cristo, querido, é totalmente o oposto.
está diante da nossa escolha. A ressurreição é o alicerce da fé cristã. É a vitória sobre o pecado. É a morte. Medita nisso. Sem a ressurreição, nossa fé não tem sentido. Sem a ressurreição, a fé, ela é morta. Eu pergunto, por que é necessário eu crer num Deus ressurreto? Eu te respondo, porque um Deus morto não salva. Eu preciso, querido, entenda bem, quando nós olhamos lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, ali está me falando que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor, a vida eterna. O que está querendo me dizer aí, querido, que para o meu pecado ser perdoado, eu precisava de um substituto. Por quê? Porque eu sem Cristo, eu estou morto. Qualquer coisa que eu viesse a fazer, morrendo na cruz do Calvário, isso não ia resultar em nada quanto a minha vida relacionada com Deus. Eu precisava de uma pessoa que me ligasse, eu e Deus. E essa pessoa, para me ligar, eu e Deus, precisava de um substituto. E essa pessoa, para ser o meu substituto na cruz do Calvário, ele não podia ter pecado. E o único que podia morrer na cruz do Calvário por mim sem pecado é o Filho de Deus. Só que se ele viesse a morrer na cruz do Calvário e se não ressuscitasse, estaria mostrando para mim que ele não era Deus. E não somente isso, não somente estava mostrando que ele não era Deus, mas também que o sacrifício dele não foi aceito por Deus. Então ele precisava de ressuscitar. Deus não escreveu o seu amor por nós em letras longas, ou em fogo, ou em nuvens. Ele esculpiu o seu amor por nós na cruz do seu Filho, por nós. Há muitas pessoas que muitas pessoas que gostam de Jesus, falam de Jesus, citam Jesus, até amam Jesus, mas vive como se ele tivesse morto. Conta-se uma história que 2 casais com famílias, com filhos, os pais queriam ter um momento a sós. E eles falaram para os filhos, meus filhos, moravam perto, moravam vizinhos. Falaram, meus filhos, vocês vão ficar aqui e eu e sua mãe nós vamos darmos uma volta. Vamos ficarmos alguns dias distante, ausente de casa. Beleza? E assim foi. Uma das casas dos filhos falou, olha, é o seguinte, a nossa casa aqui ela é grande, vamos trabalhar em organização. Aquele que sujar a louça, lava. Final da semana, nós vamos comprarmos uma pizza e vermos um filme. Vamos ficarmos em paz. Do outro lado falou o seguinte, vamos ligar para os nossos amigos e vamos fazer arromba. O que quiser trazer, pode trazer. A piscina aqui está à vontade. E vamos desfrutarmos do tempo. Papai está ausente, nós podemos pintar e bordar. Mas o que aconteceu? Papai e mamãe resolveram voltar mais cedo.
Aquele casal, aqueles filhos ali que estavam organizados, eles estavam esperando. Eles estavam esperando o pai. Eles não tinham por que ficarem com medo da presença do pai. Mas aquela família, aqueles filhos de lá, falou: e agora? Eles não estavam preparados para o momento. Mateus capítulo 25, versículo 10. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo. Enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lâmpadas prontas entraram com ele para a festa do casamento. O que aconteceu? A porta foi trancada. Enquanto nós estamos com essa oportunidade de vida, querido, a porta está aberta. Mas essa porta da graça, ela vai fechar. Quando? Não sabemos. Nós não sabemos, querido. Nós não temos na Bíblia marcado esse momento. Mas, querido, qual que deve ser a sabedoria de cada um de nós? É estarmos preparados para esse momento. Porque eu não sei o dia. Você lembra daquela ocasião quando Noé estava ali falando, né, fazendo aquela arca, pregando preparando aquele navio, falando que o Senhor que haveria uma chuva, e eles estavam rindo. Quantas vezes você já ouviu falar que o Senhor está voltando? Quantas vezes você já ouviu falar que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para pagar o nosso pecado? E as pessoas estão levando esse tempo como brincadeira. A porta vai fechar. Eu não sei o dia, querido. Nós não sabemos o dia. A pessoa que falar o dia, ele tá falando algo que não é verdade, porque ele não sabe o dia. Isso pode acontecer hoje. E se você não tiver preparado, você vai ficar. Me desculpa, querido. É a palavra. Você vai ficar. Então hoje, quando você colocar a cabeça no travesseiro, se o Senhor te poupar até chegar lá, quando você colocar a cabeça no travesseiro, você medita: se o Senhor voltar hoje, eu fico ou eu vou? Lá em Tuiutaba, uma pessoa, eles me contaram que quase morreu. Mas ele voltou para casa. Eu fui lá na casa dele depois e fiz uma pergunta para ele. Eu quero te fazer uma pergunta. Foi me passado que você quase que a morte te encontrou. Foi verdade. E eu falei para ele, olha, pela consideração que a sua família tem, provavelmente ele ia me chamar para eu falar no seu velório. Então, já que o Senhor poupou o seu tempo de vida, eu quero te fazer uma pergunta. O que você queria que eu falasse no seu velório? O que você queria, meu amado? Coloque cada um de vocês aqui no túmulo, aqui no caixão. Olha, querido, essa pessoa, nesse tempo que o Senhor deu para ele, ele viveu para o Senhor. Agora, querido, ele está na glória. Será que o Elias pode dizer isso? Aqui, você dentro do túmulo aqui, dentro do caixão? Medita nisso, querido. É uma realidade. Todo dia, querido, todo dia está morrendo gente.
Tem um número. Eu não sei qual que é o meu número, não sei qual que é o seu. Mas vai chegar. E não adianta ser educado, não. Pode eu ser, depois eu vou. Não adianta você ser educado. Prepara para esse momento. Porque Ele está esperando. Que o Senhor esteja dando paz para vocês, sabedoria. Que vocês realmente possam entender que tudo que o Senhor Jesus fez é para o nosso bem. E que vocês realmente não venham estar procurando essa paz lá fora, mas possam estar buscando no Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado pelas nossas atitudes e pela nossa vida. Amém.